Para fazer esse mosaico, eu utilizei linhas barroco, número 4, da cor castor e da cor natural. Na descrição da barroco 4, indica utilizar agulha de 2,5 a 3,5, mas eu sempre opto por utilizar uma agulha um pontinho maior, vou utilizar A4, para minha peça ficar no tamanho final, do jeito que tem que ser, sem crescer. Porque se fizer numa agulha com a ponta muito apertadinha, depois a peça vai abrir mais, o ponto vai abrir mais, ela vai ficar maior. Mas eu gosto sempre de usar, então, uma agulha com um pontinho maior, para ela não abrir muito. Vou deixar anexada a aula o gráfico do mosaico e na descrição mais detalhes da peça. Nesse gráfico mosaico, vamos trabalhar duas cores, a cor A e a cor B. Como você pode observar, é uma carreira A, uma carreira B. Uma carreira A, uma carreira B. Isso quer dizer que a A vai ser a minha cor clara e a B vai ser a minha cor escura. Eu vou intercalar cor clara, cor escura, cor clara e cor escura. Você pode utilizar duas tonalidades de cores de sua preferência. O importante é que seja tonalidade clara e tonalidade escura. Assim que vai dar o destaque do desenho mosaico. O desenho mosaico, ele é feito de dois pontos. O ponto baixo e o ponto alto. No quadradinho que tem X, quer dizer que é um ponto alto. No quadradinho que não tem um X, quer dizer que é um ponto baixo. Vamos contar a quantidade de pontos que eu preciso para fazer esse mosaico? Pegando aqui, ó, pelo desenho, tem o tom mais claro e o tom mais escuro. Eu vou desenhar para você o tom mais escuro, para você visualizar melhor o desenho. Aqui. Fica mais fácil. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, olha, observa que inicia exatamente o mesmo padrão de desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E inicia novamente o mesmo padrão de desenho. Então, o meu bloco do mosaico, ele é de 6 em 6. Aqui, ó. Bem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para fazer esse desenho, eu vou fazer de 6 em 6. Por isso que é um gráfico múltiplo de 6. Aqui nessa amostra, eu vou fazer uma quantidade menor de correntinhas. Mas o poncho da Maia, ele é feito inicialmente com 156 pontos. Vou iniciar fazendo uma quantidade de 18 correntinhas, que é múltiplo de 6 para fazer esse mosaico. Fiz aqui 18 correntinhas, você vai fazer 156. Vou fazer uma correntinha para dar altura. Eu vou pegar a última correntinha que eu fiz, pegando pela bundinha de trás da correntinha, e vou fazer um ponto baixo. Fiz aqui meu primeiro ponto baixo e vou fazer minha marcação. Toda essa carreira eu vou fazer de ponto baixo, pegando pela bundinha de trás da correntinha. Então, eu vou seguindo essa carreira de ponto baixo, você vai fazendo aí também na sua peça. Você vai ter 156 pontos. No final eu volto com você. Finalizei aqui, vou pegar pela binha de trás, na última correntinha. Eu iniciei. E vou cortar minha linha. Dei um nozinho aqui e coloco a marcação. Então, eu fiz aqui a primeira carreira. A segunda carreira já é a carreira onde eu faço a troca de linha. Então, eu vou intercalar. Tom claro, tom escuro. Tom claro, tom escuro. Então, eu vou colocar a linha na agulha. Eu tenho aqui a cabeça da correntinha. Vou pegar na lateral dela para entrar. Vou entrar aqui na lateral dela. Entra aqui e faço uma correntinha para dar altura. E como você pode observar, a segunda carreira, ela não tem X. Isso quer dizer que vai ser toda a carreira de ponto baixo. Só que esse ponto baixo que eu faço no mosaico é o ponto baixo pegando sempre pela abinha de trás da cabeça do ponto. Então, eu pego aqui, ó, pela abinha de trás da cabeça e faço um ponto baixo. Coloco aqui a minha marcação. Eu vou seguindo até o finalzinho dela. E você vai seguindo aí 156 pontos. Olha como tá ficando. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com você. Chegando aqui no finalzinho, pegando aqui pela binha de trás do último ponto, e eu corto a minha linha. Entro aqui, passo ela por dentro e dou um nozinho. E coloco a minha marcação nela. Depois a gente faz o acabamento na linha que sobra. Segunda carreira. Então, fizemos essa segunda. A terceira carreira já é a troca de linha de novo. Tom mais claro. Coloco a linha na agulha. Pego aqui na lateral, na bordinha do ponto. Sabe aquela correntinha que a gente sempre cresce para dar altura? Então, é nela que eu pego. Entro aqui e faço uma correntinha para dar altura. E aqui, ó, os dois primeiros pontos da terceira carreira não tem X. Então, eu vou seguir normal o ponto baixo, pegando pela binha de trás. Faço 1 e 2. Coloco aqui a minha marcação no primeiro para eu não me perder. Então, eu fiz 2 pontos sem X, agora eu vou fazer um ponto com X, quer dizer, o ponto alto. Esse ponto alto eu vou pegar pela aba da frente da carreira anterior de mesma tonalidade. Então, eu vou laçar, ó. O próximo ponto é o ponto da cor escura, não vou mexer nele, eu vou pegar embaixo dele.
Aqui, ó, 1, 2 é o terceiro. Pega aqui, ó, pela linha da frente. Laço, puxo 2, laço, puxo 2. Faço 2 pontos baixos, que são 2 pontos sem X. Então, eu fiz na frente, esse ponto alto eu fiz na frente do ponto de trás. Não mexo nele. Vou no seguinte. 2 pontos baixos, pegando pela linha de trás. E no terceiro, mais um X. O que eu posso observar dessa carreira? Eu faço X, 2 pontos sem X. X, 2 pontos sem X. Quer dizer, ponto alto, 2 pontos baixos. Ponto alto, 2 pontos baixos. Então, eu fiz 2 pontos baixos, agora eu vou fazer o ponto alto, que é pegando pela linha da frente da carreira anterior de mesma tonalidade. Puxo 2, puxo 2. Agora, 2 pontos baixos. 1, 2. Olha assim, olha como que fica atrás. 2 pontos baixos e um ponto alto. Pulo 2, ó. 1, 2, no terceiro, que eu pego pela linha da frente. Laço, puxo 2, laço, puxo 2. Ó. O ponto equivalente fica atrás sem mexer. Vou no seguinte, ponto baixo e ponto baixo pegando pela linha de trás. Agora o ponto alto. Pulo 1, 2 no terceiro. Laço, puxo 2, puxo 2. E aí eu vou fazendo essa mesma sequência, 2 pontos baixos e um ponto alto, pegando embaixo, e você vai fazendo aí na sua peça, porque você tem 156 pontos pra fazer. Vou chegando aqui no finalzinho, e você vai fazendo aí na sua peça. 1, 2. Finalizar aqui o meu último ponto com ponto alto. Você também vai finalizar assim. Tira a marcação, corta a linha, prendo ela aqui na laçada e faço a marcação. E assim ficou. Ponto alto, 2 pontos baixos, ponto alto, 2 pontos baixos, ponto alto e assim seguindo. O ponto alto é onde tem o X. Fizemos a terceira carreira. Quarta carreira eu já começo com X. Já começo com ponto alto. Pego a linha escura, no meu caso é a linha Castor, quero saber quais são as linhas que você está escolhendo. Você não é obrigado a escolher as mesmas cores que eu. O importante é que você escolha uma cor clara e uma cor escura, que isso que vai dar o brilho, o desenho do mosaico. Pego aqui pela lateral do ponto, entro e faço uma correntinha para dar altura. Quarta carreira começa com X, quer dizer que é um ponto alto pegando pela essa binha da frente do ponto anterior de mesma tonalidade. Então eu entro aqui, ó, laço, puxo 2 e puxo 2. Então aqui eu vou fazer a marcação. Fiz o primeiro X, primeiro ponto alto. 1, 2, 3 pontos sem X. Então, vão ser 3 pontos baixos, pegando pela binha de trás. Ponto baixo pega pela binha de trás do ponto. 1, 2, 3. 2, 3, X, não X, X. Quer dizer, ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Então, aqui eu laço, vou aqui e faço. Pegando pela binha da frente do ponto de mesma cor, o ponto alto, o ponto baixo, pegando pela binha de trás da carreirinha, né? E agora, o ponto alto, eu pego aqui, ó, nessa daqui. Laço, puxo 2, puxo 2. E assim ficou. Ó, ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Então, qual que é a sequência aqui dessa carreira? Ponto alto, ponto baixo, ponto alto. 1, 2, 3 pontos baixos. Ponto alto, ponto baixo, ponto alto. 1, 2, 3 pontos baixos. Então, assim, eu vou seguindo. Então, eu faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. E eu faço ponto alto, ponto baixo. Ó, ponto baixo eu pego pela a binha da cor branca, natural, né? O ponto alto. E aqui o ponto alto. E 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E eu finalizo aqui com ponto alto, pegando embaixo. Laço, puxo 2, puxo 2. E aqui o último pontinho é o ponto baixo mesmo. Você vai seguindo aí a sua carreira. Mas você vai finalizar da mesma maneira que eu. E corta a linha pra fazer a troca de linha novamente. Faz uma marcação pra não perder esse ponto. Fiz a quarta carreira, quinta carreira. Pega a tonalidade clara, que é o natural. Entro aqui na lateral do ponto. Entro e faço uma correntinha para dar altura. Tiro a minha marcação. O que eu tenho aqui? Primeiro ponto não tem X, então é o ponto baixo normal. Então eu pego aqui pela linha de trás do ponto, né, dessa carreira, e faço a minha marcação. A sequência já tem o X, então eu vou fazer o ponto alto. Laço, entra aqui, ó, na binha da frente da carreira anterior de mesma tonalidade. Laço, puxo 2, puxo 2. Então eu fiz na carreira 5. Ponto baixo, ponto alto. Vou fazer ponto baixo e ponto alto de novo. Então, ponto baixo, laço e ponto alto. 1, 2, 3 pontos baixos. Aí eu faço 1, 2, 3 pontos baixos e de novo. Ponto alto, ponto baixo, ponto alto. 1, 2, 3 pontos baixos. Então a carreira 5 é desse jeito. 3 pontos baixos, ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Ponto alto, pegando embaixo, ponto baixo e ponto alto. E 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E repito. Ó, o desenho já tá se formando. E finaliza aqui com 2 pontos baixos.
Você vai seguindo aí a sua carreira, mas você vai finalizar da mesma maneira. E corta a linha. Entro com o rabinho e faço a minha marcação. Troca de linha. Laço aqui na agulha. E entro aqui na lateral do ponto. E faço uma correntinha pra dar altura. Fiz a carreira 5, vou na carreira 6. Carreira 6, 2 pontos baixos, e depois eu tenho X, que é o ponto alto, 2 pontos baixos, X, ponto alto, 2 pontos baixos, X, que é o ponto alto. Então, essa carreira é assim, 2 baixos, 1 alto, 2 baixos, 1 alto, 2 baixos e 1 alto. Eu vou seguindo. Tirar aqui a marcação, faço os 2 primeiros pontos baixos, né, pegando pela linha de trás do ponto dessa carreira, faço a marcação aqui. E aqui eu faço um alto. Então, vou pegar o alto bem aqui, ó, ele tá bem aqui, entre os 2 pontos altos da carreira anterior, eu tenho a linha da frente pra pegar, aqui, ó. Laço, puxo 2, laço, puxo 2. E aí eu faço 2 baixos. 1, 2. E agora o alto. Pega aqui. Laço, puxo 2, laço, puxo 2. E faço 1, 2. Pontos altos, baixos. 1, 2. Carreira. 2 pontos baixos, 1 ponto alto pegando embaixo. 2 pontos baixos. 1, 2. Repetição, minhas amigas. 2, aqui. 1, 2. E assim fazia ao longo de toda a carreira. Laço, puxo 2, laço, puxo 2. 1, 2. 1, 2. E finalizo com um ponto alto pegando embaixo. Aqui, ó. Vem aqui. Laço, puxo 2, puxo 2. Marcação, aqui. E corta a linha. Entra com o fio pra dentro pra fechar. Olha só. Desenho já formando. Coisa mais linda. Gosto muito do mosaico. Facinho de fazer e dá um efeito muito bonito. Vamos subir. Carreira 7. Dá um nozinho aqui. Pegar a lateral do ponto. Entro e faço uma correntinha para dar altura. A 7 começa com X. Então, quer dizer que a 7 eu vou começar com ponto alto. Laço, pego embaixo, aqui, ó, da binha. Da frente da carreira anterior, da mesma cor. Laço, puxo 2, laço, puxo 2. E faço aqui a minha marcação. Tá 7 é X, 1, 2, 3, sem o X. Então, X é o ponto alto e 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E agora eu faço X, ponto alto, bloquinho sem X, que é o ponto baixo, e X, que é um ponto alto. Ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Vamos lá. Laço embaixo, pega aqui, essa linha da frente. Laço, puxo 2, laço, puxo 2, ponto alto, ponto baixo e ponto alto aqui. 1, 2, 3 e repito. Então, 3 pontos baixos. 1, 2, 3, ó, pegando pela linha de trás do ponto, um ponto baixo. Aí eu faço ponto alto, pegando embaixo, branco, laço, puxo 2, laço, puxo 2, o ponto baixo. E aqui o ponto alto, pegando embaixo, ó. Laço, puxo 2, laço, puxo 2 e faço 3 baixos. Você vai seguindo aí na sua carreira, eu aqui na minha amostra eu tô finalizando já. Mas você vai terminar do mesmo jeito que eu terminar. Então, laça, pega aqui embaixo. Puxo 2. Finalizar aqui com ponto baixo. E corta a linha. E faço a minha marcação aqui pra eu não me perder. Próxima carreira. Tonalidade mais escura da linha. Intercalando, né? Fiz a clara, agora a escura. Faz o nozinho aqui. Entro pela lateral. Entro e faço uma correntinha pra dar altura. Então, a gente tá aqui na carreira 8. Carreira 8 começa com um quadradinho sem o X, então é um ponto baixo normal. Pegando pela linha de trás do ponto, né? Dessa carreira. E faço a marcação. Então, aqui eu tenho X, ponto alto, né? O X é o ponto alto. Então, ponto baixo, ponto alto. 1, 2, 3, pontos baixos. Ponto alto, ponto baixo, ponto alto. 1, 2, 3, pontos baixos. Então, mesmo padrão. Aqui, na sequência, eu vou fazer o ponto alto, pegando embaixo. Ponto baixo e ponto alto. Pegando embaixo. E 3 pontos baixos. 1, aqui, ó. 2, 3. E aí eu faço ponto alto, pegando embaixo. Faço, puxo 2, ponto baixo, pegando em cima, na via de trás. E depois o ponto alto. 3 pontos baixos. E assim seguindo. 2, 3.
Passo. E você vai fazendo aí na sua peça. E aqui eu finalizo com 2 pontos baixos. 1, 2. E corta a linha. Pega outra cor. Vou fazer agora a carreira número 9. Laço aqui. Pego pela lateral. Entro e faço uma correntinha pra dar altura. A 9 eu começo com 2 pontos baixos. Então, esse primeiro pontinho aqui, pega pela linha de trás. 1, 2. Faço a marcação no primeiro. Então, 9, 2 pontos baixos, X ponto alto. 2 pontos baixos, X ponto alto. Então, é 2 baixos e um alto. 2 baixos e um alto. Facinho, seguindo. Fiz 2 baixos, agora eu vou fazer um alto. Pegando aqui, ó. Esse daqui. Alto. 2 baixos e um alto. 1, 2. E o alto. O alto também aqui, ó. E aí, vou seguindo até o final e eu te encontro no final. 1, 2. E finalizo com alto. Tira a marcação, laço, entro aqui embaixo. Laço, puxo 2, laço, puxo 2. Vou colocar aqui a marcação. E corta a linha. Entro ela aqui dentro pra fechar. Agora eu vou pra escura de novo. Passei aqui, chego aqui na lateral. Entro e faço um ponto baixo, uma correntinha para dar altura. Fiz a 9, vou fazer a 10. A 10 eu começo com ponto baixo, faço um ponto alto, ponto baixo, ponto alto. 1, 2, 3 baixos. Ponto alto, ponto baixo, ponto alto. 1, 2, 3 baixos. Fácil. Só seguindo o gráfico. Então, na 10ª eu começo com baixo. Vou fazer a marcação. E aqui eu faço ponto alto. Laço, pego o ponto seguinte, ó. Aqui. Laço, puxo 2, laço, puxo 2. Faço um baixo e depois um alto. Fiz o baixo aqui, agora o alto eu vou pegar essa próxima aqui, ó. E agora 3 baixos. Então, fica 3 baixos, alto, baixo, alto. 3 baixos. 1, 3 baixos, um alto, um baixo e um alto na sequência. Laço, vem aqui e agora eu faço 3 baixos. Chega no finalzinho, eu volto com você. Finalzinho, né, tá aqui, alto, baixo, alto e finalizo com 2 baixos, que é como você também vai finalizar. Faço a minha marcação e corto a linha. Entro aqui. Aqui. Olha que desenho lindo! Vamos lá. Agora a branca. Pega aqui o nozinho dela. Na lateral do ponto. Entro aqui. Faço um pontinho, uma correntinha para dar altura. Vamos na 11 agora, né? 11. 11 começa com X. Então, 11 eu vou começar com um ponto alto. Laço, pega embaixo aqui, ó. Ponto alto. Primeiro, abinha aqui de baixo, ó. Da carreira anterior com a mesma tonalidade. Laço, puxo 2, laço, puxo 2. Eu já começo pegando embaixo. Marcação. Então, 11. Então, eu fiz o ponto alto. 1, 2, 3. Pontos baixos. Ponto alto, ponto baixo, ponto alto. 1, 2, 3. Pontos baixos. Segue essa sequência. Então, comecei com ponto alto e vou fazer 3 pontos baixos. Ó. Na sequência. 1, 2, 3. E na sequência, esse daqui. Aqui eu vou fazer um ponto alto, pegando embaixo, um ponto baixo em cima e um ponto alto pegando embaixo. Laço, puxo 2, laço, puxo 2. E faço 3 baixos. 1, 2, 3. De novo. Pego embaixo, com ponto alto, em cima, com ponto baixo e um ponto alto pegando embaixo. E faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 3. Carreira 11 finaliza com um ponto alto, pegando embaixo, e um ponto baixo aqui, ó. Por isso que é bom pegar a marcação, senão nos perde. Fiz um pontinho baixo, aqui pegando pela linha de trás e corta a linha. Pego o rabinho dela e passo por dentro, ó. Fizemos a carreira 11. Carreira 12, vamos lá. Trocando de linha. Pego aqui a lateral. Entro. Faço uma correntinha para dar altura. Então, a 12, eu faço 2 baixos e depois tem um X, que é o alto. Então, primeiro pontinho aqui, pega atrás. Baixo, 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 baixo. E no terceiro é o alto. 1, 2, 3. Terceiro tá aqui. Aí eu faço alto. Marca aqui no primeiro.
Então, a 12. 2 baixos, um alto, 2 baixos e um alto. E vou seguindo. Então, fiz 2 baixos, um alto, de novo. 2 baixos, 1, 2 e um alto. Ó, 1, 2, o alto tá aqui embaixo, ó. 2 baixos, 1, 2. E no terceiro, alinhado aqui, ó. Então, 1, 2, no terceiro é o alto. E assim seguindo até o final. 2 baixos e um alto. 2 baixos. E no terceiro, tá aqui. Laço, puxo 2, laço, puxo 2. Até chegar no finalzinho. Finaliza com o ponto alto. Pegando embaixo dela. Aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Laço, puxo 2, laço, puxo 2. Faço a marcação. E corta a linha. Vamos seguindo. Estamos na carreira 13. A 13 começa com baixo, faço um alto, baixo, alto. Pego aqui na lateral do ponto. Uma correntinha para dar altura. E aqui eu já faço um baixo. Então, 13 é um baixo. Faço a marcação. 13 baixo, alto. Então, fiz aqui, o alto eu vou fazer na sequência. Aqui, ó. Baixo e alto. Baixo e alto. Aqui, ó. Faço 3 baixos e repito. Alto, baixo, alto. Então, faço 3 baixos. 1, 2, 3. 2, 3. E faço alto, pegando aqui embaixo. Alto, baixo, alto. E faço 3 baixos. 1, 2, 3. De novo. Alto, pegando embaixo. Baixo. E ponto alto. Pegando embaixo aqui, ó. Então, a 13 eu finalizo com 2 pontos baixos. 1, 2. Faço a minha marcação e corto a linha. Carreira 14, faço um nozinho, pego pela lateral. A 14 começa com X, isso quer dizer que a 14 começa com ponto alto. Então, eu pego aqui logo no primeiro ponto, pegando por baixo, né, a alcinha da frente do ponto que fica embaixo, de mesma tonalidade, laço, puxo 2, laço, puxo 2. Então, a 14 vem um X e 3 sem X. Então, alto, 3 baixos. Depois vem alto, baixo, alto, 3 baixos. Alto, baixo, alto, 3 baixos. Então, fiz um alto aqui, vou fazer 3 baixos agora. 1, 2, 3. E agora, ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Então, laço, aqui, ó, ponto alto aqui, peguei, laço, puxo 2, ponto baixo em cima e ponto alto pegando aqui embaixo. E agora 3, né? 3 baixos. 1, 2, 3. E aí eu faço ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Pego aqui, ó. Laço, puxo 2, alto. O próximo é baixo e o seguinte é um alto pegando embaixo. E 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A 14 finaliza com um alto, peguei embaixo e tiro aqui a minha marcação, vou fazer um baixo bem aqui, ó. Volto a minha marcação. Corto. Carreira número 15. Nossa última carreira do mosaico. Peguei aqui, pego aqui na lateral, encaixo e faço uma correntinha para dar altura. Então, a 15 começa com 2 baixos e vou para um alto. Então, pego baixo aqui logo no início, faço a marcação. Então, fiz 1, 2 baixos e um alto. Laço. Então, 1, 2, o alto vem aqui. No terceiro ponto. Então, 2 baixos, um alto, 2 baixos e um alto e vou seguindo. 2 baixos e um alto. 1, 2 baixos e um alto pegando embaixo. Aqui, ó.
2 baixos, 1, 2, laço, 1, 2, laço aqui, terceiro. E vou seguindo, 2 baixos e um alto. 1, 2 e o alto pegando embaixo. Bem aqui. Até o final. E finaliza essa carreira 15 com um alto pegando embaixo aqui, ó. Achei a linha dele. Laço 2, laço 2. Faço a minha marcação e corto a linha. Na próxima aula, vamos fazer o ponto fantasia do poncho. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Quero saber quais são as cores que você utilizou. Importante utilizar um tom claro para a carreira A e um tom escuro para a carreira B. Me fala aqui nos comentários quais foram as cores, as linhas também. Você não precisa necessariamente usar barroco 4, você pode usar uma outra linha que você quiser, da sua escolha, o barbante, sim. Dá para fazer até um tapete com esse padrão, fica muito bonito também. E até a próxima aula.